Falando de hoje vem com uma pergunta: filhos, ter ou não ter? Está cada vez mais comum no Brasil arranjos familiares que fogem dessa cultura de homem, mulher e crianças. Segundo o IBGE, 14% das mulheres brasileiras não querem ter filho mais. E é um número que cresceu, antes era 10%. E os pesquisadores atribuem esse crescimento à mudança da mulher na sociedade. Cada vez mais a mulher mais profissional, a mulher mais preocupada com ela mesma. Então, ela opta por não ter filho. É verdade, isso tem crescido bastante. E para bater um papo sobre essa difícil decisão sobre a maternidade, está aqui com a gente Milena Lopes, jornalista e proprietária da loja Vestido de Chita. Tudo bem, Milena? Oi, tudo bem com vocês? Olá, gente, tudo bem? Conta pra gente um pouquinho, Milena, da sua experiência dessa questão da maternidade, como você tem lidado com isso? Bem, eu sempre achei que não quisesse ter filhos, né? Desde muito jovem eu tive essa certeza, assim. Então foi uma coisa que me acompanhou desde sempre. Eu sou casada há 9 anos e eu tenho 16 anos de relacionamento. E meu marido sempre soube que eu não queria ser mãe. E as pessoas ao meu redor falavam, quando você completar 30 anos, tudo vai mudar. E aí eu completei 30, 31, 32, 33, 34 e agora eu tô com 37. E eu continuo achando que não quero ter filhos, mas agora aos 37 me bateu assim uma dúvida. Na verdade, eu quis prestar atenção nesse sentimento. Eu sempre achei que não quisesse ter e sempre atribuí a minha vida corrida, ao trabalho. Eu sou jornalista, como você falou, atuo na área, sou empresária, tenho uma Vestido de Chita, que na verdade é uma marca de roupas, então demanda muito trabalho, muita energia. E eu sempre pensei que filho não coubesse no meu arranjo familiar ali, que somos meu marido, eu e muito trabalho, assim, tanto ele quanto eu trabalhamos muito, nós somos muito atarefados. Então eu sempre olhei para esse arranjo. E agora, aos 37, eu comecei a pensar assim, por que mesmo eu não quero ter filho? E procurar uma resposta para essa pergunta, para quando eu chegar lá na frente com 50, 60, eu olhar para trás e pensar, eu não me arrependo de ter escolhido isso. Então, eu tenho pensado muito nisso e eu fui buscar terapia. Então, eu tô fazendo terapia para ter certeza e para ter as respostas certas para essa pergunta. Então, hoje as pessoas, elas me cobram muito, né? Como vocês devem imaginar. Então, não só minha mãe, quanto minha sogra, quanto a família, assim, os primos do meu marido, que têm a mesma idade que a gente, o mesmo tempo de casamento, e todo mundo tem filho. Então, assim, se eu tiver uma indisposição, um enjoo, a gente já foi à praia uma vez e eu comi lá um negócio de peixe muito forte, né? E aí eu passei mal. E aí quando eu falei assim, eita, passei mal com essa comida. Tinham 2 testes de gravidez. Eles ligaram numa farmácia em Ilhéus e a farmácia entregou o teste de gravidez na praia. Então, assim, isso faz tempo, isso deve ter uns 6 anos. Então, há uma torcida muito grande para que a gente mude de ideia, né? E assim como eu, o Sam, que é meu marido, ele é muito tranquilo com isso, porque desde que eu comecei a namorar com ele já sabia, né? Então, é uma coisa que para ele tá tranquilo. Mas agora, nessa nova fase que eu entrei de buscar respostas, eu percebo que ele tá muito junto comigo. Eu acho isso é muito importante, porque quando você tem um companheiro que tá ali para te dar suporte, seja qual for a sua decisão, é super importante. Então ele tá comigo. E é uma decisão que a gente tem que tomar juntas, assim, não é uma decisão só minha, não é uma decisão só dele. A partir do momento que você quer ter um relacionamento, construir um relacionamento a 2, tudo precisa ser combinado, né? Então não posso simplesmente impor a minha vontade ou ele impor a vontade dele. Então nós estamos juntos nessa fase e eu observo muito os casais. Na minha vida foi observar os casais, foi desde muito nova perguntar para minha mãe, por que a senhora teve filho? E a minha mãe me respondia sempre que era ordem natural. Minha mãe teve 3 filhos.
E aí eu falava, mãe, mas a senhora não pensou? 3 filhos, muito trabalho, muita despesa. Ela, não, porque realmente, assim... Era outra época, né? Outra época, eu tenho 37 anos, minha mãe tem 57. Então, quando eu nasci, ela tinha 20 anos. E aí ela teve, eu sou a mais velha, ela teve mais um filho 3 anos depois e outro filho 6 anos depois. Então foi a ordem mesmo ali natural do arranjo de casamento que ela tinha na época. Então, eu sempre fui muito curiosa, então eu observo muito. Tem clientes lá na loja que não têm filhos e eu converso muito com elas para poder entender, para poder ter, assim, talvez um pouco de afinidade com as ideias, para poder entender o motivo delas e para poder saber se é o mesmo motivo que eu. E eu tenho percebido que são mulheres que sofrem as mesmas pressões, assim. Sempre tem aquele primo sem noção, né, que chega, e aí, quando é que vai ter a criança? Quando é que vai vir? Ou então, né? quando você engorda um pouco, fala assim, nossa, já mudou de ideia. Eu sabia que você ia mudar de Só ideia, engordei. né? Essa questão da cobrança social, pelo jeito, você leva de forma mais leve, né? Você consegue. Já teve uma fase mais difícil também? Agora sim, porque eu passei um tempo entrando em discussão com as pessoas, porque elas tentavam me convencer e eu falava, não vou ter porque não cabe, porque eu quero viajar, porque eu quero conhecer o mundo, porque eu trabalho muito, porque não cabe na minha vida profissional. E aí eu entrava num embate com as pessoas, porque as pessoas queriam me convencer e eu queria manter ali minha posição. Hoje não. A gente vai amadurecendo, né? Aí você vai vendo que não vale a pena você entrar no embate. Então, não vale a pena você discutir, até porque... Exatamente. Não vai. Até falei pra minha psicóloga, assim, que uma das coisas que eu tô mais preguiça, talvez se eu mudar de ideia e eu aparecer grávida, sei lá, daqui a 5 anos, e alguém vai falar assim, eu sabia que você ia mudar de ideia. Isso me incomoda, sabe? Aí ela até falou, as pessoas falam isso uma vez, 2, talvez depois elas esquecem e cada um vai tocar a sua vida. Então o que eu acho é que a gente tem que ter maturidade para encarar essas coisas, assim. E quando você tem certeza da sua posição, você se posicionar mesmo. E assim, a minha mãe, ela fazia um pouco de pressão. Hoje não, hoje ela só reza, eu acho. Então ela não fala, ela não fica tentando argumentar porque ela já sabe do meu posicionamento. Então, as pessoas, elas vão ficando, elas começam a falar, a ser mais enfáticas, depois elas vão dando só dicas, né? Alfinetadinha, às vezes até também e tal. Mas é que as pessoas têm uma mania de achar que você tem que se encaixar na forma delas, né? Então, se você é casada e tem filhos, então ela acha que só é possível ser feliz assim. E talvez ela nem é feliz. Mas olha, pra você ver, as pessoas precisam entender que a vida do outro é do outro. A escolha é do outro, né? A vida do outro, gente. Eu tenho 2 filhos, os 2 são homens, e as pessoas chegam pra mim, e aí, não vai tentar uma menininha? A cobrança, ela está o tempo eu todo. Já tenho 2 filhos, eu já tive um outro filho, meu filho faleceu, então eu tive 3 filhos. Pra quê? Eu não preciso ter mais outro filho, eu tô feliz do jeito que eu tô. Por quê eu tenho que tentar uma menina? Por que o projeto de família feliz da Margarina é o homem, a mulher, um menino, uma menina e outra menina, sei lá? Por quê? Porque não pode ser 2 homens, né? A gente como vê eu tenho. O tempo todo o julgamento, ou né? só o Sam e a Milena. Por quê? Porque tem que ter uma criança, porque tem... O julgamento, ele tá assim, na sociedade, arraigado de uma forma que olha pro outro e fala até palavras pesadas. Por exemplo, já ouvi falar mulheres que não querem ter filho como egoísta, tá achando a mulher como egoísta. E isso eu acho que deve doer, né, Milena? Dói. Porque assim, é uma escolha que você faz, né? E a pessoa não entende assim. E às vezes ela tá ali num relacionamento em que ela acha que o filho vai salvar o casamento, que ela acha que só com o filho um casamento pode ser feliz. E aí ela acha que ela doa a vida dela, porque a maternidade é doação, né, Camila? Sim. Você pode muito bem falar isso. Então ela doa a vida dela e ela acha que quem não está disposta a fazer a mesma coisa que ela faz é egoísta. Às vezes a felicidade dela está nos filhos, né? Cada um vive a sua maneira. A felicidade dela está nos filhos, mas a sua não está. Então cada um tem a sua vida. Na verdade, eu acho que a gente tem que buscar isso com a gente mesma. Às vezes, quando você coloca também você coloca sua felicidade, sua expectativa no filho, você traz uma carga pra ele também. Sim, muito E eu pesada. imagino que os
consultórios de psicologia devem estar cheios de meninos assim, de filhos tão desejados, tão planejados, que são sufocados, talvez. Isso, né? eles têm ali uma carga de trazer felicidade para uma mãe, felicidade para um pai, felicidade para uma família. Então, é muito complicado você depositar todas as suas expectativas ali, numa criança, no filho. Eu vi um post esses dias de uma mulher, uma conhecida minha, que postou a foto da filha bailarina. E aí ela falou, ela está realizando o meu sonho de ser bailarina. E se a menina não quisesse ser bailarina? E será que ela quer mesmo? Às vezes está fazendo a vontade da mãe. Então, assim, isso é muito complicado. Essa história também de você ter um filho, 2 filhos, 2 são homens, e você tentar a terceiro para ser uma menina e ser outro homem, aí você ficar frustrada porque você não consegue ter uma menina para ter. Mas não é a minha vontade da de ter uma menina. E as pessoas perguntam por que você não tem uma menina. Mas tem mulheres que têm vontade, elas não conseguem, e elas se frustram. Se frustram, e aí você coloca uma carga numa criança que ela não pediu pra nascer, nem pra ser homem, nem pra ser mulher, enfim. E ela é um menino, mas a mãe queria que ela fosse uma menina, sabe? É muito complicado isso. Eu acho que a expectativa tem que ser muito trabalhada, muito bem trabalhada. E tem uma outra coisa também. Às vezes o casal não pode ter filhos. E a pressão social é tão grande que você, quando você pergunta, às vezes a pessoa não quer falar a verdade. Às vezes, reconhecer o problema faz ela sofrer. E aí as pessoas começam uma pressão tão grande que você causa ali sofrimento àquela pessoa. Tem mulheres que tentam 2, 3 vezes, perdem os filhos, então tem um motivo. Eu acho que a gente tem que procurar entrar menos na vida do outro, porque você não sabe o que passa. Nas entrelinhas, né? No dia a dia, quando ela dorme. Você não sabe o que você passa com a mulher, porque ela tem filho, não tem filho, pode ser por escolha, pode ser por problema. Você não sabe o que tá passando no apartamento do lado, você não sabe o que tá passando na casa vizinha. Então, eu acho que a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso, porque você fere o outro. É muito difícil, assim. Você tem que ter muito tato. E eu acho que a mulher também, que decidiu não ter, ela precisa se posicionar, como eu disse, para ela se blindar também um pouco desse tipo de pressão. Porque quando você casa, já começa a pressão para ter filho. Aí você engravida, aí começa a perguntarem quando que vai ter o segundo. Aí se o segundo for menino, se forem 2 meninos ou 2 meninas, aí já perguntam se você não vai tentar uma criança de outro sexo. Aí se você tem 3 filhos, as pessoas já falam isso tudo. Então, você nunca vai conseguir se enquadrar na forma do outro. Então, cada família tem sua própria forma, cada família tem ali sua própria formação. E as pessoas podem mudar de ideia. E a questão do tempo também, né, Milena? Porque tem gente que tem filho. Eu tive o meu primeiro filho aos 16. E você tem 37, ainda não teve. Talvez não tenha. Pode ser, como você falou, que as pessoas mudam de ideia, que você mude de ideia e tenha aos 40. E aí? Tá tudo bem, porque cada um tem o seu tempo. Alguns se formam aos 40, outros aos 22. A mulher tem um limitador que é a idade biológica, né? Os óvulos não são mais os mesmos aos 37 do que eram aos 20, aos 16, quando você engravidou. Mas a tecnologia tá aí para ajudar, a medicina tá aí para ajudar. Então eu acho que se ela decidir aos 45 e ainda for possível, por que não? Por que não? Ivete Sangalo acabou de ter gêmeos aos 45. Então é muito importante a gente falar isso, porque às vezes você tomou uma decisão hoje e daqui a talvez 1 ano você muda de ideia, 5 anos, 5 minutos. Não importa, você pode, ninguém é amarrado. E sabe outro preconceito que a gente escuta muito de falar que mulheres que não querem ter filho? No caso, falar assim, ela não gosta de criança. E não é o caso de todas. Eu amo crianças, gente, adoro crianças, assim. Eu convivo com muitas crianças, eu tenho muitos afilhados, muitos. Na família do meu marido tem muitas crianças, eu sou muito apaixonada por todas elas. E assim, as crianças gostam de mim. Não tem nada a ver, até porque os filhos são crianças só até os
12, talvez até menos tempo, né? Então, e aí eles vão ser filhos pro resto da vida. Então, eu acho que não é uma tem decisão muito nada a ver, complexa, né? As pessoas falam que ver. quer. Mas o mais importante é o casal estar completo e a criança vir como Só pra um somar. somar, um presente de Deus mesmo, uma coisa assim que vai acrescentar no casal, mas que sozinho o casal tá feliz. Eu acho que assim, as pessoas têm que ser felizes na individualidade. Primeiro, claro. E aí o casamento, ele precisa também ser uma construção, né? Tem que ter afinidades, respeito, amor. E aí, quando você tem respeito e amor, um entende o outro. Então, isso é uma conexão maior, né? Que vem de antes. E aí, a base também para você ter uma família sólida, né? E muita gente fala isso pra mim também. Ah, vocês se dão tão bem, vocês merecem ter um filho e tal. Então, às vezes Não é um brinde, né? Não é um brinde. Não é. E às vezes, nem sempre, 1 mais 1 é igual a 3, 4, 5. 1 mais 1 às vezes é só igual a 2 e tá bom ali, né? E eu sou católica. E a Igreja Católica é muito enfática com relação ao casamento, de que o objetivo do casamento é ter os filhos, é multiplicar. Então, eu também estou nessa fase de me entender até como igreja, porque a igreja exige isso de mim. Embora a igreja seja mãe, a igreja seja acolhedora ali, ela exige esse comportamento de mim. Então, é complicado, sabe? É complicado vivenciar tudo isso num tempo em que tanta sociedade exige isso de você, quanto a própria família, quanto as pessoas que estão ao redor. Até porque não é comum a gente ouvir falar de mães que se arrependeram de ter filho, né? Às vezes até elas existem, mas elas não reconhecem, porque imagina, isso é um absurdo, né? O que você vai fazer aí agora, né? Então, é super complicado estar nessa posição que eu estou, mas você precisa se fortalecer para você poder enfrentar mesmo, assim, enfrentar o outro e enfrentar a si mesmo, porque é pensar que no futuro você não vai ter conflito com essa escolha, porque, sei lá, quando você chegar lá no 50, 60, e aí? Eu deveria ter Estou tido. feliz. Era isso que eu queria? Isso. Eu tive um médico ginecologista que ele falava assim, relaxa, não estressa com isso. Se um dia você quiser muito, 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 você adota. Só que também já é uma outra questão e já é também tema para um outro programa, porque é super complexo também. Mas é isso, assim, eu acho que as pessoas têm que aprender a conviver com o que é diferente, assim como existem famílias com avó e mãe e uma criança, assim como existem muitas mulheres que são abandonadas quando elas dão à luz, assim como tem mulheres que são abandonadas quando elas descobrem que estão grávidas. A gente tem que saber tolerar e respeitar essas novas formações familiares, assim. Na verdade, não é nem novas, elas existem desde sempre. Mas elas precisam ser respeitadas, porque tem mãe com filho, pai com filho, avó com neto, mulheres que pegaram afilhados para criar sobrinhos, enfim. Então, a gente precisa respeitar. E eu acho que o mais importante de tudo é ter amor. Ter amor e respeito. Se tiverem 2, se tiverem 3, 5, 10, 15, não importa. Eu acho que se tem amor e respeito, é o que vale ali. Que lindo, gente! Esse programa arrasou! Mais um! Adorei! E lembrando, gente, que não é uma decisão fixa. Você pode mudar de ideia se você que está aí assistindo a gente se identificou. Hoje você tem essa opinião, amanhã você muda e tá tudo bem, tá tudo legal. Você não precisa ser amarrado a nada. Então, muito obrigada, Milena. E antes de agradecer pelo convite, eu quero dizer assim que eu admiro muito as mulheres que decidem ter, porque é uma decisão que envolve muita coragem. Então, você que é mãe tem o meu respeito, super tem. Mãe de 1, de 2, de 3, de 4, 5, enfim. Então, você tem muito meu respeito, porque essa é uma decisão difícil, uma decisão que envolve muita coragem e tem que ter muito amor. Então,
Não é brincadeira, né, essa decisão. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei feliz quando você me chamou e eu vou só estender mais um pouco. Quando a Camila me chamou para vir, eu falei para ela, eu topo, claro, falar sobre esse assunto, mas peraí, eu tenho que te contar uma questão nova, que é essa questão de ter ido para terapia, de buscar resposta e de buscar um reforço para minha decisão, para eu ter certeza de que não vou me arrepender. E aí ela falou, não, ótimo, vai, isso é bom, porque a gente discute também sobre isso. Então eu tô feliz pelo convite, eu quero dizer que o programa é muito legal e que vocês ajudam muitas outras mulheres, e isso é muito bacana, porque hoje o celular é a forma que eu acho que a gente tem mais de alcançar as pessoas. Então, sim, a gente até conversava antes de começar a gravar, que as pessoas vão assistir televisão com o celular na mão. Então, eu acho que quando você consegue falar com a pessoa ali no celular, é muito legal. E quando você consegue atingi-la ali, é muito legal. E é um formato bem bacana. Eu desejo que vocês tenham muito sucesso, sempre, cada vez mais, e que consiga ajudar mais gente ainda. Muito obrigada mesmo. Esse é o nosso objetivo, é ajudar você que está aí com as suas dificuldades de vida. Enfim, tem vídeo novo toda semana, até semana que vem. Grande beijo. Essa conversa precisa continuar. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber novas notificações, siga-nos nas redes sociais, comente, curta, compartilhe. Toda semana tem novo vídeo aqui.